Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Sou o professor Silvano Prates. Vamos a mais uma aula, desta vez com juro composto. Antes de tudo, vamos a alguns conceitos básicos. Primeiro, juro é toda compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. E há dois tipos de juro, ou regime de capitalização. Regime de capitalização a juro simples e a juro composto. No regime a juro composto, o valor dos juros de cada mês é incorporado ao montante e vira a base de cálculo para os juros do mês seguinte e assim por diante, ou seja, juros sobre juros. Já no regime de juros simples, é aquele em que a taxa de juro é aplicada apenas sobre o valor inicial. Aqui não, vai se acumulando aqui, os juros é sobre o que foi anteriormente, tá bom? Vamos a essa situação aqui para a gente compreender como é que funciona. Imagine que uma pessoa aplicará R$1.000 a juro composto à taxa de 10% ao mês durante 4 meses. Qual o montante e os juros ao final desses 4 meses? Então aqui, ó, nós vamos calcular por partes aqui, ó. Juro ao final do primeiro mês. Vamos chamar de J1. E aí vai ser 10% de R$1.000. Começou com 1.000, incidiu aqui 10% sobre esses 1.000. Aí eu vou ter um montante. Então aqui, ó, 10% de 1.000. Eu prefiro calcular assim, pessoal, ó. 10%, 10 sobre 100. O D, para a matemática, simboliza a multiplicação. Então, 10 centésimos vezes 1.000. Veja que é a mesma coisa, tá? E nós já vimos também que calcular porcentagem é simplesmente multiplicar e dividir por 100. Eu posso dividir por 100 primeiro, antes de multiplicar. Então aqui eu corto 2 zeros, corto 2 zeros. Principalmente quando tiver zeros assim. O 1 aqui embaixo é elemento neutro, então não tem mais validade aqui, ó, é neutro. 10 vezes 10 é igual a 100. Tá? E ainda, pessoal, ó, 10% que nós vamos usar mais para frente, nós vamos usar na forma unitária. 10%, aqui ó, esse zero simplifica com esse, quer dizer que eu dividi por 10 em cima e embaixo. 1/10 é igual a 0,1. Aqui eu leio também como 1/10, como uma casa decimal aí. Tá? Então nós já vimos que o juro ao final do primeiro mês, R$100. E qual vai ser o montante ao final desse primeiro mês? Então o montante é o capital mais o juro. Então o montante vai ser igual ao capital mais o juro. Vou chamar de montante 1, que é o final do primeiro mês. O capital, R$1.000, mais os R$100, os juros em cima desses R$1.000, igual a 1.100. Então, montante ao final do primeiro mês, 1.100. Juro ao final do segundo mês. Vamos chamar aqui de juros 2, J2, igual. Então, ó, 10% não é mais agora do 1.000. 1.000 já foi, agora é 1.100, os valores atualizados, tá? Então, essa é a característica principal, a diferença entre juros simples e composto. Então, em cima do final do montante aqui anterior, que é 1.100 agora. 10% de 1.100. E aí, de novo, usando o mesmo recurso, ó, 10%, 10 dividido por 100, vezes 1.100. Olha que fácil, ó. Corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero. Quer dizer que eu dividi por 100 em cima e embaixo. Ficou 10 vezes 11, que é igual a 110. Então, esse foi o juro ao final do segundo mês, 110.
Percebe que já mudou, né? Ó, tá mudando aqui, ó, tá aumentando, tá acumulando, juros sobre juros. Montante ao final do segundo mês. Então eu tenho montante 2 agora. Eu vou pegar o montante 1, que foi o final do primeiro mês, 1.100, e a este montante somar os juros que incidiram sobre ele, mais 110, que é igual a 1.210. Ó, 1.000 fica aqui, não tem nada aqui na ordem dos milhares. Esse 100 com mais esse 100, 200, e aqui o 10, tá? Então, tá aqui o montante 2. Juro ao final do terceiro mês. Vamos chamá-lo de J3. Vai ser, de novo, 10% do montante anterior, do montante 2 aqui, ó, do segundo mês, tá vendo? Do mês anterior. 1.210. 10% de 1.210. 10% vezes 1.210, tá vendo? Esse zero corta com esse zero. E olha que fácil, ó, 10 dividido por 10 igual a 1, sobrou 121. Molezinha. 121 é o juro ao final do terceiro mês. Para calcular o montante do terceiro mês, montante 3, vai ser o quê? O montante do mês anterior, 1.210, mais os juros que incidiram sobre esse montante, que vai ser igual 1.200 com 100, 300, 10 aqui com 20, 31. 1.331. Juro ao final do quarto mês, vamos chamar de J4. De novo, 10% só que agora é em cima do mês anterior, ó, não é mais lá do original, já foi. 1.331, ó, tá vendo? Tem que prestar muita atenção. 1.331. 10% de 1.331 vai ser igual. Olha só, você já observou aqui que o juro, ó, vamos ver aqui, ó, 10%, olha o que aconteceu, ó, cortou, aqui, ó, andou um zero. Aqui, do 1.100, ó, cortou um zero, que é o mesmo que andar com uma vírgula uma casa para a esquerda. Aqui do terceiro mês, ó, 1.210, ó, andou uma casa para a esquerda. Aqui, então, vamos fazer a mesma coisa, que vai ficar 133,10 centavos. Tá legal? Porque é o mesmo que multiplicar por 10. Vou ter um zero aqui, ó, quando multiplicar por 10. E eu vou dividir por 100. Vou andar duas casas. Tá certo? Montante ao final do quarto mês. Montante 4 vai ser igual. O montante anterior, 1.331, mais os juros desse montante, igual. Então, montante 4 vai ser, ó, 1.300 com 100, 464,10 centavos. Então, este aqui, ó, é o montante final, tá? Respondendo a primeira parte da pergunta lá, qual o montante aqui, ó? Tá aqui, 1.464,10 centavos. Agora calculando os juros, só os juros, ó. Nós já vimos que o montante é igual ao capital mais os juros. Eu quero calcular os juros, ó, então esse capital passa subtraindo, ó, tá vendo? Então fica o montante menos o capital. Então juro vai ser igual ao montante de 1.464,10 centavos, menos o capital, que foi de R$1.000, vai dar R$ 464,10 de juro, tá bom? Então, você pode ver que o valor, ele cresce muito mais rápido do que como foi, ou como seria dos juros simples, porque são juros sobre juros. Então, no caso de um investimento, isso é ótimo, né? Porque você vai receber cada vez mais, né?
que vier é lucro, quanto mais melhor. Mas no caso de uma dívida, aí pode dar ruim, né? Isso é muito perigoso, porque aí você vai pagar cada vez mais. Tá legal? Então vamos sintetizar um pouco mais isso aqui, para a gente observar um padrão e podermos chegar numa forma que vai generalizar, para a gente não precisar fazer este caminho todo aqui, ó. Vamos dar uma sintetizada para melhorar, tá? Então, ó, vamos refazer o caminho da seguinte forma. O capital inicial, nós vimos que era R$1.000, capital inicial. E aí, eu quero fazer uma consideração aqui, ó. Foi um aumento de 10%, né? Então, o R$1.000 seria o 100%, que é o início aqui, ó, o inteiro, o total. E em cima dele aumentou 10%, ó, então mais 10%. Isso aqui vai dar 110%. Esse 100%, ó, vou escrever assim, ó, na forma de razão, ó, 100 sobre 100. A leitura também é, ó, 100%. Mais 10%, ó, 10%, 10 a cada 100. 100 dividido por 100, ó, isso aqui vai dar 1. O número dividido por ele mesmo. Mais 10 dividido por 100 vai dar 0,1. Então, ó, o zero que corta, com esse zero também corta, dividir por 10 em cima e embaixo. Ficou 1/10. Pegar 10 de 100 é o mesmo que pegar 1 de 10. É a mesma relação, é proporcional. Fração equivalente. E se eu dividir 1 por 10, vai dar 0,1. E a leitura dessa fração, 1/10. E a leitura desse número decimal também é 1/10, porque é o mesmo número. Tá? Então aqui, ó, voltando aqui. Após um mês. O que aconteceu após um mês? Incidiram juros de 10%. Só que, ó, veja aqui, percebe que nós fizemos o juro mais o capital aqui para dar um montante, e nós fizemos multiplicando por 10%, depois somando, não foi ao 100%? Então, se eu fizer, ó, se eu multiplicar direto por 1,1, lá nós multiplicamos por 0,1 e depois somamos para acumular. Aqui, se eu multiplicar direto por 1,1, o que vai acontecer? Eu já vou chegar direto no resultado. Aliás, é 1.100 aqui, ó. 1.100, que eu já estava fazendo no segundo mês. Então, seria o 100%, que é o 1.000, mais os 10%, que é o 100. Então, vira 1.100. Deixa eu reescrever aqui. 1.100. Tá legal? Ó? Então, vezes 1,1 dá 1.100. Isso após um mês. Após 2 meses, o que nós vamos ter? Ó? De novo, ó, esse 1.100 se torna o total, que é o 100%, mais os 10%. Então, tá aqui, ó, 1,1. Tá vendo que é a mesma coisa? Ó, 110%. Que aí 1.100 vezes 1,1, agora sim, 1.210. Vezes 1,1 de novo, ó, porque vai aumentar 10% de novo em cima desse total aqui. Então, após 3 meses, nós vamos ter 10% a mais em cima desse total 100%. Então, 1.331, como nós tínhamos visto. Vezes 1,1 de novo, porque são 4 meses lá. Então, mais um mês. Após 4 meses. 1.331 vezes 1,1 vai dar 1.464,10. Percebe que nós já chegamos direto no montante final, assim, com um caminho mais curto? E aí, resumindo isso aqui, ó, nós começamos assim, ó, quero calcular o montante. Então, para chegar nesse montante final aqui, ó, qual caminho nós fizemos? Começamos com o capital, são R$1.000. E aí nós fomos multiplicando por 1,1, tá vendo? Relembrando que multiplicar por 1,1 é o mesmo que
calcular o aumento de 10%, porque o 100% é o próprio 1.000 e mais 10% está no 0,1 aqui, tá vendo? Então, já vai direto. Então, vezes, e nós multiplicamos sucessivamente por 1,1. E lembra que multiplicar pelo mesmo número, eu posso simplificar com uma outra operação, que é a potenciação. Então vai ficar assim, ó, 1.000 vezes 1,1 elevado à quarta potência. E aqui também, gente, ó, eu posso entender que esta sequência aqui, ó, é uma PG com uma razão igual a 1,1. Tá? Por quê? A partir de um valor inicial, eu multiplico por um mesmo número para ter o seguinte, isso caracteriza uma PG. E a razão, ela é simbolizada pela letra Q de quociente, porque eu faço a divisão ó, do que vem depois pelo que vem antes para chegar nesse resultado. Essa é a razão aqui, ó, tá? Então, juros compostos está baseado em PG também, tá? Aqui, ó, vamos generalizar agora para que sirva para qualquer situação. O M, que é o montante, vou calcular como? Eu pego o capital inicial e multiplico o seguinte, vou abrir parênteses, por quê? Esse 1,1 veio de onde? Lembra que ele veio do 100% mais 10%, que é 1 mais 0,1? E o 0,1 aqui, ó, é a taxa, que é o aumento. Então, esse 1 fica, que representa o inteiro lá, o 100% do valor que você quer calcular, mais a taxa. E aqui esse 4 ó, não foi o tempo, ó, após 4 meses, então o tempo simbolizado pela letra T, então elevado a T. Então nós temos aqui, eis aqui a fórmula para calcular juros compostos deduzida. Tá legal? Então fica comigo que no próximo vídeo nós iremos resolver alguns exercícios sobre juro composto ou juros compostos, tá legal? Até lá, forte abraço virtual!